Olá, meu nome é Rosana Bueno, eu sou psicóloga e acredito que alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo podem me conhecer, porque a Sabesp é meu cliente há mais de 20 anos. Então eu também tenho uma história com a Sabesp. E nesses vídeos, esse é o nosso terceiro vídeo, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, porque o que eu quero compartilhar com vocês é meu olhar de forasteiro. Por que forasteiro? Porque por esse tempo que eu estou no mercado, eu trabalho com várias empresas, e isso me dá essa possibilidade de compartilhar com vocês sobre o mercado. E nosso tema é um tema delicioso, é um tema que eu também vivo, que é a preparação para a aposentadoria. Você já parou para pensar sobre isso, sobre a aposentadoria? Como eu falei nos vídeos anteriores, primeiro eu falei sobre a palavra aposentadoria, que muitas vezes nos remete a uma coisa muito negativa. Então, ressignificar isso é muito importante. Você saber que a aposentadoria é, na verdade, o teu momento, é o momento onde você vai poder fazer as tuas escolhas, já dá um calorzinho muito melhor do que você pensar que a aposentadoria é algo de que você vai sofrer nesse momento. Então, no nosso primeiro vídeo a gente falou exatamente sobre isso. Inclusive, o perfil da pessoa aposentada hoje não é mais aquela pessoa que está de chinelão ou a mulher de pantufa. Hoje essa visão mudou. E eu comparei muito esse momento com um navio. Quando nós começamos a nossa carreira, é onde nós começamos, na verdade, a nossa aposentadoria. Não é agora, mas desde que nós começamos a nossa carreira, começamos a trabalhar. E daí nós vamos carregando os containers e durante a nossa vida, a gente vai deixando esses containers pelo caminho. O que são esses containers, né? A gente começa com a nossa carreira, fazemos graduação, pós-graduação, casamos, compramos casa, temos filhos, criamos os filhos, educamos os filhos, e isso vai ficando pelo caminho. Então, é a metáfora da aposentadoria que eu vivi, que eu trago para vocês, é exatamente essa. Para quê? Para que isso fique mais leve. Para que durante o percurso isso vai ficando cada vez mais leve, até chegar o horário o momento da nossa aposentadoria. E falamos também, num dos nossos vídeos, nós falamos sobre a transição de carreira. Então, quando fala transição de carreira, você fala assim, nossa, mas como eu vou mudar? Né? E eu falei muito sobre transição, é algo que nós vivemos a todo momento. A todo momento. As coisas mudaram, que estavam ao nosso redor e nós não percebemos. E eu trouxe muito o exemplo do táxi, que antes você ia lá, põe um dedinho lá para chamar um táxi. Hoje você vai lá, tá no seu aplicativo. E que momento aconteceu isso? Teve uma data exata que isso aconteceu? Não. E você se adaptou a pagar coisas pela internet, você se adaptou, foram transições. Você se adaptou com modelos novos de vida, o executivo que não é mais aquela pessoa formal, mas é aquele jovem de rabo de cavalo, de camisa xadrez. Tudo ao seu redor, nesses 40 anos, mudou. E o que aconteceu? Você não percebeu. Não foi algo que, nossa, eu estou sofrendo até hoje por essas mudanças. E é esse olhar que a gente vai trazer para essa transição de carreira, que não é nada mais, nada menos do que a sua grande oportunidade, a sua liberdade de fazer aquilo que você quer, aquilo que você sonhou. Por quê? Porque no começo da nossa história, muitas vezes nós não pudemos escolher. E agora sim, a gente pode. Mas para isso, a gente precisa se preparar. Não é algo que também não tenha que se pensar que o mundo vai arrumar para a gente. A gente precisa se preparar. Quando a gente fala de transição de carreira,
é bom lembrar que nem todos precisam continuar a trabalhar quando atinge determinada idade. Eu acompanhei algumas pessoas que contavam nos dedos o seu último dia para semana seguinte dormir até meio-dia. Então, quando a gente fala dessa transição, não necessariamente eu preciso sair correndo para ir arrumar um outro trabalho. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, sim, daquelas pessoas que querem continuar e também daquelas que precisam continuar porque não descarregaram o seu container durante a vida e hoje o seu trabalho ainda é fundamental na vida dele, não é? Então, essa transição de carreira, ela engloba algumas coisas que mudaram e que você talvez não tenha percebido. Primeiro, falei no vídeo anterior que o mercado está mais velho. O mercado está mais velho. Então, cada vez mais nós vamos ter pessoas com acima de 50 anos, acima de 60 anos, trabalhando. Cada vez mais. Uma das minhas parceiras, dentro dessa atividade minha, ela tem 73 anos e agenda lotada. Agenda lotada. Então, o mundo corporativo envelheceu. E, cada vez mais, o cabeça branca é necessário. E por que está sendo já valorizado essas pessoas mais velhas no mercado? Eu gostaria de comentar com vocês sobre isso. Primeiro, por causa da maturidade. Só fazendo um parênteses, ter maturidade não significa que você tenha equilíbrio, tá? Tudo bem? Mas assim, a maturidade e a experiência. Então, a experiência não se aprende na faculdade. É a experiência que você traz de vida. E a maturidade, porque normalmente as pessoas que já têm uma vivência no mundo corporativo sabem lidar melhor com a pressão. E sabendo lidar melhor com a pressão, elas têm o quê? Uma inteligência emocional mais desenvolvida. Eu sei que você deve estar pensando, não é porque você não conhece fulano, porque você... Não, mas no geral são pessoas que têm uma inteligência emocional mais desenvolvida, que sabem lidar mais com a pressão e principalmente conseguem olhar uma situação e colocar a sua experiência. Então isso é uma grande vantagem hoje no mercado. Como eu falei, eu sou forasteira, eu já tenho visto isso com muita frequência, as pessoas mais velhas ou, como disse um cliente meu, essa empresa precisa de um cabeça branca. Então isso conforta muito, né? E além do que hoje nós temos o etarismo que nos protege também. Então saber que é um mundo que está mais confortável, principalmente para as pessoas que vão continuar a trabalhar, não é? E o que eu preciso fazer, Rosana, nessa transição? Primeiro permita-se fazer o que você gosta. Permita-se fazer o que você gosta. É o momento da tua escolha. A tua vida tem que estar na tua mão. O teu protagonismo é necessário desde o que você começou. Embora muita gente colocou a vida na empresa e hoje fica esperando se a empresa vai continuar ou não com ele. Então, a minha sugestão é que você tenha protagonismo nas suas escolhas e que você, mesmo que hoje você não faça algo que você goste, você possa pensar e falar assim, lá na frente eu vou me preparar porque lá na frente eu vou trabalhar com o que eu gosto. E o que eu gosto pode ser desde um hobby, que pode ser sua futura profissão, um hobby. Eu tenho uma pessoa que eu acompanhei que adorava cozinhar, né? Adorava cozinhar, uma gestora que já estava no mercado há muitos anos, que estava com essa dificuldade de cortar, né, esse laço com a empresa, e ela foi aos poucos largando, conseguindo olhar para o outro lado, se planejando, e quando ela fez essa mudança, foi muito mais suave, foi muito mais agradável. Então, não é cortar, é transacionar. O importante
é estar preparado para esse momento. É não querer criar o momento na hora, que também é possível, mas se você estiver preparado vai ser muito mais suave, mais fácil. Ter um hobby pode ser sua futura profissão, não é? Você pensou nisso? Algo que você hoje faz por puro prazer, seja costurar, seja cozinhar, seja consertar carros, pode ser a sua profissão. Você já pensou como seria gostoso fazer exatamente aquilo que a vida toda você fez como hobby? Eu tenho o exemplo de uma pessoa que ele adorava fazer móveis na casa dele. E hoje ele vive disso. Né? Ele aposentou e hoje ele é um marceneiro com muito amor porque ele gosta do que ele faz. Então, ter o seu hobby pode ser uma fonte de renda. Outra coisa que eu trago bastante é monetizar a sua experiência. Lembra que eu falo, olha, a sua experiência, hoje você tem experiência, você tem experiência. Eu costumo dizer que hoje eu vendo a minha experiência. Então, monetizar a tua experiência. Rosana, mas eu trabalho para uma empresa. Você trabalha para uma empresa. O que é que você exatamente faz? O que é que dentro dessa empresa você faz muito bem? Então, o que você faz muito bem dentro da empresa é aquilo que você pode monetizar. Então, eu estava conversando com uma amiga minha e nós falamos sobre uma pessoa conhecida que assim, poxa, a pessoa trabalhava em organização de eventos. Poxa, por que ela não pode continuar fazendo isso? Porque ela não pode fazer freelancer com essa atividade que ela tinha. E hoje a gente tem uma coisa a mais, né? Nós temos mais algo a nosso favor, que é o trabalho home office. Que você pode fazer esse trabalho dentro da tua casa. Você pode se dar ao luxo de não sair para trabalhar. Então, monetizar é muito legal. Outra coisa que as pessoas procuram bastante, falam comigo sobre Rosana, eu vou montar uma franquia. Sem deméritos a montar uma franquia, muita gente dá certo, desejo que dê muito certo para você, mas desde que você estudou isso com antecedência, para você não pegar todo o seu patrimônio e colocar nisso de uma vez só. Então, conheço o lado bom e conheço o lado ruim também. Da pessoa pegar todo o seu patrimônio no desespero dessa transição, de não ter o que fazer, e vai lá e coloca seu dinheiro. Ou também tem outro lado que leva as pessoas a fazerem isso. Não, agora eu quero ser dono do meu negócio, eu vou comprar e vai lá e coloca todo o seu patrimônio e muitas vezes, ou algumas vezes não dá certo. Então, não é que você não deva fazer isso, é que você precisa estudar isso. É por isso que a gente está aqui nesse caminho, conversando com você nesse vídeo, para que você possa se preparar, que você possa frequentar feiras de franquias, que você possa estar familiarizado com isso, para você poder optar. Mas mesmo assim, não é o momento de você investir seu patrimônio inteiro. Você tem ainda uma vida para fazer isso. Então, sempre comece estudando alguma coisa antes de tomar essa decisão. E outra coisa que acontece muito e que eu gosto de alertar as pessoas é cuidado para não trabalhar mais do que antes. Eu tenho um caso para contar que eu gosto de compartilhar, que eu gosto muito de trazer legitimidade nas coisas que eu falo. Eu conheço uma pessoa dessa empresa, né, que eu estou falando, que é a Sabesp, e era uma pessoa que trabalhava muito enquanto ela estava dentro da Sabesp. E, coincidentemente, essa pessoa abriu uma loja que eu conheço, próximo da minha casa. Essa pessoa hoje trabalha, inclusive, sábados e domingos. Independente, né, se ela está feliz ou não, é lógico, a gente não estou levando isso, fazendo julgamento, mas assim, pense nisso antes. Se você não vai arrumar alguma coisa, que você vai trabalhar mais do que você trabalhava antes. Porque lembra que seu container hoje tem que estar, teu navio hoje tem que estar mais vazio. Então você pode se dar sim esse prazer de trabalhar
sem ter que trabalhar muito mais do que você trabalhava. Não é? Você hoje, você tem que criar escolhas. Rosana, mas eu não tenho. Então é por isso que você está aqui ouvindo esse vídeo. Comece a trabalhar essas escolhas. Então, cuidar da nossa carreira é algo que não começa agora. Então, a gente vem cuidando da nossa carreira. E algo também que é muito legal falar, que muitas pessoas não querem ficar na casa delas. Então eu vou arranjar alguma coisa para fazer para não ficar dentro de casa. Tem até uma frase que as mulheres falam: ai, meu marido aposentou, agora só fica dentro de casa. Isso soa de uma forma muito negativa. Então vamos trabalhar isso daí, planejar para isso. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não é uma boa companhia para ela. Então ser uma boa companhia para você também é fundamental. Você pode ir para um parque, você pode viajar, você pode ser uma boa companhia para você. Porque quando você para de trabalhar, é difícil, né? Aquela mesma convivência com os amigos, que não é impossível, que você pode marcar lá uma vez por mês para você encontrar a galera. Mas é fundamental que você seja uma boa companhia para você, porque é hora de você fazer as tuas escolhas. Agora você fala assim: nossa, Rosana, mas como é que eu faço para eu me manter no mercado? Porque também se manter no mercado independe da idade. Depende da idade. Eu estava conversando com meu filho, que tem 26 anos, eu falei para ele: você precisa estudar. Mas eu acabei um MBA agora. Mas você precisa voltar a estudar. Então, é frequente, é contínuo. Continuar a estudar é algo contínuo. Ai, Rosana, mas eu já estudei muito na minha vida. Mas vai estudar alguma coisa que você gosta. Vai estudar algo sobre você, vai fazer cursos que te deem uma melhoria na sua vida, que melhore a sua vida. Não precisa ir fazer um curso de química ou um curso de raciocínio lógico, mas vai estudar alguma coisa que possa fazer bem para você. Rosana, mas eu quero continuar no mercado, eu quero saber o que está acontecendo no mercado. Olha para a tua empresa hoje. Não é? O que ela está buscando hoje? Porque é um reflexo do mercado. O que a gente fala hoje no mercado? A gente fala de inovação, gestão da inovação. É só o que se fala no mercado hoje. Poxa, mas eu nem trabalho com isso. Tudo bem, você não precisa trabalhar com isso, mas isso pode te trazer uma visão do mundo, uma visão do mercado. Você pode criar um repertório para o que você quer trabalhar, ou para o que você pretende ou se pretende trabalhar para alguém. Então, você não precisa se aprofundar. Eu falo muito isso para os meus clientes: você não precisa ir lá fazer um curso de 1 ano de gestão de inovação, mas você precisa saber o que o mundo está falando, independente de você continuar ou não no mercado. Porque estar fora da informação tira a gente fora da vida, inclusive da vida social. É quando seus filhos estão conversando, você não entende nada. Então, estar atualizado não é só para você que vai continuar trabalhando, mas também para você ter repertório para conversar com os teus filhos. Então, eu sempre me preocupei com isso, que eu falei assim: eu quero conversar com eles, eu quero saber do que eles estão falando. Outro item super importante, que o mercado está muito carente. Como consultora e estando nas empresas todos os dias, eu posso garantir para você. Sim, nós estamos vivendo a quarta onda que diz que após a pandemia as pessoas ficaram muito mais fragilizadas porque elas perceberam a vulnerabilidade delas. Então, cada vez mais necessário que a gente tenha inteligência emocional. Mas inteligência emocional, a gente não vai ali na loja e compra 3 potes de inteligência emocional. Inteligência emocional a gente estuda, a gente treina, a gente desenvolve, a gente pratica. E se você quiser continuar trabalhando numa empresa hoje, ter inteligência emocional é um pré-requisito fundamental, inclusive que as pessoas esperam das pessoas mais maduras, que ela tenha inteligência emocional.
Então, desenvolva a sua inteligência emocional. É no livrinho, é no Google, é estudando, é fazendo cursos, mas desenvolva a sua inteligência emocional. Outra prática também é desaprender para aprender de novo. Quais são os conflitos das gerações, não é? Quais são os conflitos das gerações? Tudo bem, eu tenho maturidade, eu tenho experiência, eu tenho idade, mas eu posso aprender algumas coisas de forma diferente. Para isso eu preciso me desenvolver. O que é desenvolver? É tirar o envolvido, o envolvimento. O que está acontecendo ali? Você desenvolve, então você tira o que está envolvido para você aprender coisas novas, que é o desaprender para aprender de novo. Então, tem coisas que eu falo para minha filha, para os meus filhos, ele fala, não, mãe, hoje tem jeito mais fácil de fazer. Pô, que legal, então me explica aí, como é que é? Ou, às vezes, eles estão fazendo algumas coisas, eu falo, poxa, tem jeito mais fácil de fazer isso. Então, é aceitar que o mais jovem pode te ensinar. E isso vai fazer o quê? Complementar a tua experiência. Isso é desaprender para aprender de novo. Tratar o jovem dentro do mercado de trabalho como teu parceiro, não como teu rival. E nem como teu funcionário, nem como ele submisso porque você sabe mais. Mas a troca, se você souber fazer essa troca, é muito importante. Conhecer ferramentas digitais. Isso não significa que você tem que ser um desenvolvedor de software, mas você tem que saber algumas coisas que o mundo está falando. O que a gente está falando hoje? A gente está falando de GPT. Outro dia eu ouvi isso de um cliente meu, ele falando, entra aí, Rô. E daí eu entrei rápido, tal. Saí imediatamente, fui falar com meus filhos. Filho, você conhece isso? Minha filha falou, não, mãe. Falei, então já pode conhecer. E hoje ela já mexe, fala, trabalha com isso também. Então, é isso que eu estou falando, que é uma troca. Conhecer essas ferramentas digitais não precisa se aprofundar. Mas você tem que ter um conhecimento básico. Ou, senão a pessoa fala, eu não gosto dessas coisas. Pessoas, não é gostar. Algumas pessoas se orgulham de falar assim, meu filho de 7 anos é que faz isso para mim. Bacana. Mas o que significa isso? Que você tem uma resistência, muitas vezes, estou fazendo uma generalização, portanto não é verdadeiro para todos, mas uma resistência de aprender porque para você aquilo é difícil. Então, por que não você começar a aprender sobre tecnologia, o básico, para você ter um repertório, para você poder conversar, para você estar no escritório falando e ouvindo os jovens conversar e saber do que eles estão falando. Então, isso é fundamental para você hoje se manter no mercado. Não é a tua idade que vai te manter no mercado ou não, mas o quanto você está atualizado e acompanhando o que está acontecendo. Lembrando que no primeiro vídeo eu falei para vocês que o meu sonho sempre foi, quando eu pensava no futuro, eu pensava no seguinte, trabalhar de pantufa no inverno e de biquíni no verão. Qual é o seu sonho?